Finlandesa. E graças a Deus que deu E certo. aí, Dani? À noite, sei lá. Dessa vez eu não tive dificuldade, né? Que às vezes Ela tá vai lá conseguindo me e é ouvir, B.O., né? porque eu não sei se eu consigo Tô, me ouvir. tá conseguindo, e tu tá conseguindo me ouvir? Tá muita zoada aí pra tu. Porque assim, aqui a minha rua é bem animada, sabe? Ah, E aí eu tenho vizinhos adversos aqui, né? Nos sentidos norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudoeste. misericórdia. A gente tem vários sons, né? Então, Pois mas é. Cadê tá esse povo, conseguindo hein? ouvir esse incômodo de fora ou não? Não, tô não, tá de boa aqui pra mim. Tá de boa? Ah, então Tá de beleza. boa. Então é sinal de que realmente esse fone, junto com esse microfone, tá dando algum resultado positivo. É, eu vou ficar segurando o meu aqui, porque deu problema hoje na aula. Ninguém tava me escutando, aí eu só perguntei logo. Aí eu fiquei resolvendo Entendi, isso. entendi. O pessoal tá entrando aos poucos, né? É, É o Valmir entrando. Seja boa bem-vindo, viu, noite, Valmir? pessoal. Bem-vindo, Erasmo, né? Erasmo é uma É, figurinha repetidaça, né, ele já? sempre bate, né? A carteirinha. Felipe também entrou, grande Felipe. Seja É, bem-vindo, viu, meu Felipe. amigo, a esta live maravilhosa. Eu ia colocar um sonzinho aqui ambiente, mas acho que eu não vou Ele seguir essa bate, intuição, não. porque fui aqui, pra poder conseguir me ler melhor. Só vou. O pessoal tá entrando aos poucos, né? É, Como eu tô com auxílio aqui do notebook, eu vou lá no grupo e vou avisar que já estamos on the line. ele bate. A temática de hoje é massa, né? Sim, sim, interessante, né? E, pois é, eu acho que Interessantíssimo. muito que interessa também, né? Nesse Pois processo. é, várias Pelo que coisas viu quando eu fui estudar. você Eita, será? Eita, procurou, não falou não mais sei. nada, acredito Então, é que porque vai foi valer. correria essa semana. Aí Não, não eu, falo meu só dessa Deus. semana, não. Eu falo Ah, então, né? da sua É tá assim, rotina né? aí de médium. Ah, então, né? Eu acho que eu dei uma equilibrada. Tu Mas eu acha tô é? precisando do Essa foi boa. presencial. Eu estou precisando do presencial ainda, assim, sabe? Mas deu uma equilibrada mais, assim. Que eu firmei os pés, assim. Fazer meditação, né? Tentar viver positivamente no dia a dia, você, né? Já falava assim, né? É você, né? É você que as coisas diferentes. Que bom que deu uma aliviada pra você, né? Pois é. Eu fico muito feliz com isso. Ô, nega, me tira uma dúvida. Hum. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô chamando ela de nega, mas não é porque eu tô com preconceito com ela, não, tá? É porque a gente trata ela assim carinhosamente, tá? Antes que o pessoal E, entre aqui e diga racista. não é que Ô, nada. Dani. Deve dar Hum. problemas, né? Ô, Dani. É... A fixação do conteúdo agora tá ficando em cima, é? Então, foi. Foi, eu Eu tô vendo que é botei. em cima agora, né? É, eu pedi, mandou eu botar o título quando eu vi apareceu lá em cima. Aí, Aham. e Aí os fica dois mais rostinhos agora visível, ficam né, meio que Dani? livres, né? Porque fica aqui, ó, bem no cantinho. Fica Ah, tampando, cheio show de de. bola. Ele vai Esse atualizando, a gente BOs vai aí saber. do Instagram, né? O Instagram muda as coisas, né? Ninguém recebe Pois nenhuma notificação. Esqueceram de me avisar, né? Como se eu tivesse essa moral toda pra receber alguma notificação do Instagram. não é assim mesmo. Eita, cadê o vídeo? O vídeo deve estar todo mundo É, eu acho que zancando, o né? povo tá. Acho que o povo tá meio que viajando no modo do Quento aí, Aí perdendo o depois quando horário. chegam para aquela aglomeração, né? É sempre assim. Aí, como eu sou chato, eu já coloco aqui, olha a hora, mano. E Abençoado. aqui, aqui. Bem, enquanto isso, a gente tá vendo o perfil do GEAC aí, né? Se tiverem ainda Hum, aqui, né? Sejam bem-vindos aí à live do nosso Mocidade, tá certo? Eu acho que é a Juventude Espírita Allan Kardec, né? Se eu é, não me engano, essa juventude ela fica no Uniluz. Se eu não me engano, tá? Se for aqui, eu estou.
pensando, eu tive a oportunidade de levar um estudo para lá falando sobre Revolução Espírita. E o que é que pode fazer aglomeração? É isso aí, Realmente, né? Rai. Só aqui mesmo. É hora de aglomerar aqui, né, Rai? E, olha, tem Mais um. uns 2, 3 Você até. minutinhos aí. Assim, quando tu for fazendo, falando aí, né? Quando você já traga as ressalvas para as minhas dúvidas, porque eu trouxe dúvidas também. Aí, caso tu já tenha responder, né? Na hora ali, aí não fico errando, né? Deixa eu prosseguir aí. Mas Certo, se surgirem aí, tanto o pessoal quanto aqui, eu vou falando. certo, certo. Beleza, fica tranquila. A hora que tu quiser falar também aí, sabe que tu tem essa moral, né? Olha, era É, isso que Erasmo tá pediu para poder baixinho, né? aumentar um pouco o áudio, É, né? Vê aí se agora deve ter melhorado, né? Melhorou? foi, pra mim ficou um pouquinho mais alto, né? Ficou um pouquinho mais alto, pronto, é porque realmente eu esqueci de aumentar aqui direto no aparelho, né? E aí, vamos esperar, vamos iniciar. Rapaz, vamos iniciando, né? Acho que o povo tá meio que dormindo aí no ponto. E a gente tem horário, né? A gente precisa Pois é, né? respeitar aí o que a espiritualidade traz pra gente como orientação, né? E uma delas é a gente tentar seguir, né, o planejamento, né? Embora. A gente já falha tanto no planejamento reencarnatório, E, fale não, falar no, falhar no planejamento do estudo também é problema, viu? é triste. Mas vamos Mas e embora. aí, como é que a Vou... gente começa? Tu faz a prece, eu Então, eu faço. faço a prece, eu faço, abrir os trabalhos, né? Faço a prece. E daí você, depois da sua fala, quando você concluir lá, você vem encerrar mais uma vez. Abale aí um bocado. Tá certo. Então, vamos se concentrar, né? Nos ouvindo, vamos ver a pensamento de Deus, Deus, humanidade, Cristo, os Espíritos que acompanham, obrigação da oportunidade de estarmos aqui reunidos e para discutir esse tema tão importante e tão maravilhoso que vai ser a perguntas possíveis. Deus abençoa, que a gente possa ter algumas intuições positivas em relação tanto aos estudos quanto aos nossos caminhos que a gente possa se cuidar, se precaver, tentar acalmar nosso coração, porque a gente já está agitado. Senhor, tudo isso que espiritualmente chegou em cada um de nós, em nossos lares, com os nossos filhos. Obrigada por Jesus. E aí? Eita, vai cair. Subir aqui. Tentar. Não se aparece para mim. Então, toda vez tem uma coisa. Não estou aqui, minha vida, esperando. Estou aguardando. Não vai ensinou, quando acontece. Agora que está agora já me deu alguma coisa. Porque só vai mais dele e foi fechadinho na peça. Mas tá filmando, boa noite, filmando. Bem tudo, viu? Prazer. Você é filho. Eita, cadê? Eita, oi, né? Peraí.
Já mandei. Mandei. Voltei, né, Dani? Só toda vez que quer me abandonar, E gente. eu, minha filha, e eu jurando que tinha sido a tua internet que tinha caído. Isso. Só E, pra tu, só pra tu entender como eu montei uma estrutura aqui. Eu peguei o modem, eu coloquei dentro do meu quarto. E ele fez o favor de cair, da que internet cair, misericórdia. né? Mas eu não vou me abalar por isso. Pois é. Tenho certeza que a sua prece foi maravilhosa. Jamais eu duvidaria disso. Tá certo? Então, eu acho que a gente já pode começar, né? Sim, Jesus disse isso que é. quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu santo nome, que ali ele estaria. Então, somos 5. Pois é, vamos embora. Vamos embora, né? Primeiramente, assim seja, né, Dani? Eu nem Assim pude dizer assim fica. seja na É, sua prece, né? e se for lá assim, quando eu vi, caiu, eita, velho, pegou. Exatamente. Mas então, gente, vamos ao que verdadeiramente importa. Na verdade, essa temática de animismo e ficção, ela suscita várias coisas na gente, né? Pelo menos é, suscitou a mim. E acredito que algumas pessoas também. Inclusive, uma das perguntas que foi feita aí para nós trouxe um pouco dessa angústia que eu também carrego em relação a como é, o animismo e a intuição são trabalhadas dentro do movimento espírita, né? E aí eu vou até ser mais direto quando a gente encurta mais esse caminho para as nossas casas denominadas espíritas, na verdade. Mas aí, é, antes da gente chegar a determinado, é, a essa determinada pergunta realizada para a gente vai dar uma flutuada nesses conceitos, tá certo? A gente vai tentar entender o que é que se dá em cada um deles e vai tentar também trazer a diferença. Ao longo dessa nossa conversa, né, e aí vocês podem ir falando aí que Dani ou eu, na medida do possível, vai observando, né? Pelo menos para mim, a sensação que eu fiquei é que depois que a gente tem um entendimento real de quem é quem, fica mais fácil de você diferenciar. Mas até então, quando você faz as primeiras leituras, a sensação que fica é que são coisas que podem ser diferentes, mas de uma maneira bem sutil. É, Tá ouvindo, Dani? eu estou aqui ouvindo bem, mas ele está tentar construir. Tu não tá conseguindo me ver, não é? Não, ele disse que a voz está bem longe. A voz está longe. Tá, É, peraí, deixa eu ver se agora eu botando a internet pelo Wi-Fi vai melhorar. Se agora pelo Wi-Fi vai. Vê aí se melhorou. para mim já estava ok já. Mas Já aí, tava Pedro, ok? foi. Pronto. Pedro colocou que a voz está bem longe. Pedro, vê se melhorou, tá certo? Se for possível, eu aumento meu bocão para poder a voz ficar mais perto. São relações aqui inversamente proporcionais, né? Quanto mais eu aumento, menos distante fica. É... Então,
Tava carregando. Eu percebi. Eu não sei se a internet foi a tua ou se foi a minha. Eu não Mas sei. tudo bem. Então, é, quando a gente faz as primeiras leituras, a gente tem a sensação de que a diferença entre elas é bem sutil. Eu não sei se você fez alguma leitura, se você teve a mesma sensação. Hum. E é aquela, é aquele detalhe, é aquele detalhe que faz a gente conseguir diferenciar uma coisa da outra, tá certo? Tem gente aqui que colocou, que congelou. Eu não sei se está congelado, Dani. Não, Botou pra no mim congelado? já voltou, normal. Pronto, pronto, beleza. Acho que eu vou colocar uma internet aqui de 100 mega pela manhã, ou de 200, para ver se o negócio ficar mais ou menos. Porque tá... Eu acho que não, nego. Eu acho que não, o problema não é o fone, não. Eu já coloquei o fone para poder diminuir os ruídos daqui da rua, né? Que a rua tá em festa. Na verdade, todo final de semana é festa aqui. Mas enfim, vamos lá. A diferença entre elas é uma diferença sutil. Porque quando a gente vai fazer uma análise, vamos colocar superficial, a gente vai encontrar características que se assemelham bastante, tá certo? Mas que quando a gente leva para a prática, a gente consegue identificar que há diferenças que fazem elas ficar um pouco distantes, tá bom? E aí a gente vai entendendo ao longo da live o que é que vai ser preciso da gente para que esse entendimento fique mais claro, né? Para que essa percepção desses dois momentos diferentes de uma pessoa fique claro para a gente do que realmente se trata, tá certo? Vamos lá. Quando a gente for falando durante a live, eu vou estender também para mais uma palavra, tá bom? Além de Uhum. animismo e intuição, eu vou trazer também inspiração. E aí, por quê? Porque quando eu estava conversando aqui com terceiros trouxeram essa possibilidade da intuição ser a mesma coisa da inspiração, né? Então, eu imaginei, bom, se essa demanda está aparecendo para mim, eu vou seguir a minha intuição. E vou levar essa palavra também, beleza? O pessoal está falando aí que houve mudança, né, na fixação do tema. Eu tinha falado isso logo no início da live, e realmente houve. A fixação agora está ficando em cima, né? Então, gente, vamos lá, né? Antes de eu explanar acerca do conteúdo, eu vou jogar o pepino para vocês, tá certo? Se vocês vão entregar ele para mim descascado inteiro, aí vai depender de vocês, tá bom? Eu gostaria muito que vocês colocassem aí nos comentários para vocês o que é animismo. Para vocês, o que é animismo? Pode ser uma frase rápida e aí vocês fiquem à vontade. Sabe que esse espaço aqui foi criado para a gente. Então, não sintam-se envergonhados. E aí? E aí, gente? Animismo. Digam aí para mim, para vocês, o que é Pelo menos pra animismo? mim, quando estava lendo, surgiram outros temas pequenininhos, né? Quando eu estava lendo sobre animismo. Surgiu emancipação da alma, desdobramento, sonambulismo, várias coisas assim. Né? Eu joguei a então e agora vamos ver se ele vai. Priscila colocou. Acho que tem a ver com aquilo que é do médico. Tu trouxesse, Dani, algumas questões que, de fato, quando a gente vai fazer as primeiras análises, se a gente não se ater aos detalhes, a gente vai realmente confundir, Hum. tá certo? Então, ele está sendo mais específica, né?
Está trazendo o Botou, animismo acho que num tem a ver com aquilo processo que é do médium, mediúnico. no processo mediúnico. Exatamente. Pri está trazendo essa ideia do animismo mais voltada para a questão do processo mediúnico. E aí a gente está falando, digamos assim, do trabalho mediúnico. No trabalho mediúnico existe o animismo. Seria mais ou menos isso, não é isso, Pri? Me corrija se eu estiver errado, tá certo? Quem dá mais? Bora, quem dá mais? Pri trouxe um elemento muito interessante e Dani também trouxe alguns elementos que a gente vai poder distinguir um pouco, tá certo? Olha, Gilmar colocou participação natural do médium em uma comunicação. Pronto, Gil também trouxe essa prática do animismo diretamente numa comunicação mediúnica, né? Show. Dá para ver que o pessoal aí está bem afiado e trazendo esse direcionamento para o processo de uma comunicação mediúnica. Beleza? Beleza. Quem quiser dar mais, vai falando aí, tá certo? Vamos entrar no processo de análise do animismo, tá certo? E se eu disser a vocês que animismo é muito mais do que a participação do médium num processo de comunicação mediúnica? Por isso que Jesus diz que a gente precisa estudar, não é verdade? E Kardec reforçou quando codificou essa doutrina maravilhosa. O animismo durante o processo mediúnico é só uma das maneiras da manifestação do animismo. E aí a gente vai trazer esse entendimento que tanto Gilmar como a Priscila falaram de participação do médium nesse processo da comunicação. Vamos colocar como contribuição do médium no processo de comunicação. Tá certo? Gil colocou algo aqui. É a sua luta de ação. Pode contribuir em uma ideia em um trabalho. Animação. Pronto. E aí Gil, mais uma vez, trazendo uma ampliação diretamente no trabalho da mediunidade. Uhum. Não é isso? Pronto. E aí a gente vai pegar essa ideia de atuação do médium através do animismo, né? No trabalho mediúnico, quando ele traz as suas impressões, as impressões pessoais do médium, diretamente na comunicação que está sendo dada por um terceiro, que seria um outro espírito, certo? Aí o que a gente precisa entender? O animismo, ele é essa participação apenas do médium. Digamos que é o médium que recebe a comunicação, filtra essa comunicação e entrega mastigada. Vamos imaginar, Dan, um médium que está tendo a oportunidade de passar a comunicação de um espírito que está bem sofrido, bem revoltado e que não está nem aí para o trabalho que está acontecendo ali dentro da casa espírita. Né? E aí a gente está falando do trabalho da mediunidade. Quando esse médium recebe essa informação, e aí os médios presentes aqui na live vão poder confirmar ou não o que eu estou falando, tá certo? Quando o médium ele recebe a oportunidade de transferir essa comunicação, ele recebe essa comunicação, muitas vezes, na sua autenticidade. Ou seja, ele recebe claramente o que o espírito está querendo falar. Só que venhamos e convenhamos. Existem coisas que os espíritos trazem que não há necessidade de ser passado daquela maneira que ele entregou. E aí é quando entra o animismo. O médium ele filtra e ele passa a informação que o espírito quer trazer, mas de uma maneira muito mais acessível,
de uma maneira mais tranquila, menos densa, tá certo? E aí Gilmar está trazendo um É, ponto aqui muito interessante, quando ele traz que o animismo já foi visto como um erro do é, médium. Vamos guardar essas informações aí, porque isso faz parte de uma das coisas que me inquietou, tá certo? Quando a gente vai ler sobre o animismo, sobre a intuição e a maneira como elas se relacionam, né? Então, partindo dessa ideia, dessa atuação do médium diretamente na comunicação, a gente precisa entender animismo não só como esse processo de intervenção no momento da comunicação mediúnica, tá certo? A gente precisa ampliar esse entendimento do animismo até para as nossas próprias vivências no cotidiano. E aí, vocês vão me dizer, mas Weber, como assim? Por que é que o animismo ele vai atuar no nosso dia a dia? Porque quando a gente vai para um entendimento mais profundo do que é o animismo, na verdade, ele diz que é uma projeção das próprias realidades internalizadas. Ou seja, quando uma pessoa dotada de certas experiências vividas, elas trazem isso à tona, muitas vezes de maneira inconsciente, sem a intervenção de um espírito terceiro, né? olha, não, mas aqui é uma pergunta, né? O doutrinador tem algum envolvimento nesse animismo? E daí Gilmar até completa também, que é balela com o animismo podemos filtrar, mas isso é confusão, e quando o médico libera ser conseguido. Pronto, Gilmar está trazendo mais um elemento, que era o que eu estava falando agora, em relação ao inconsciente, tá certo? E isso pode acontecer de maneira consciente ou inconsciente. E aí, se a gente for trazer à tona as nossas experiências na mesa mediúnica, a gente vai conseguir perceber isso. E aí a gente tem tanto o Gilmar como a Priscila aí, que participaram e participam, né, da mesa mediúnica, vão entender o que eu estou trazendo. E aí também é importante que as outras pessoas entendam. Quando a gente traz o conceito de animismo, a gente está trazendo não só para a aplicação da comunicação mediúnica. Por quê? Porque quando a gente fala de animismo, a gente está falando da atuação do ser sem intervenção de um terceiro. Imaginemos o seguinte: a gente precisa transferir uma comunicação. Eu preciso, Dani, passar uma comunicação por um fio condutor, tá certo? Então, digamos que a gente está aqui nesse telefone e eu estou transferindo uma comunicação. E aí, se não tiver você do outro lado da linha ou outra pessoa para poder receber essa informação ela vai ter valentia? Não vai, não é isso? O que acontece? Na comunicação, acontece da mesma maneira. Existe uma pessoa, um ser que está transferindo uma comunicação e existe um receptor, que seria um médium. Nesse caso, a gente não vai ter essa outra inteligência do outro lado do fio. Então, quem é que vai estar passando essa informação? Que informação é essa? Essa informação, ela está justamente guardada no nosso inconsciente, lá no nosso subconsciente. Entendeu? Então, o animismo é sim uma projeção da alma do sensitivo. É uma projeção das próprias realidades internalizadas, ou seja, de vivências do passado, tá certo? Então, a gente pode entender que a prática do animismo é uma prática que não está relacionada apenas com o trabalho mediúnico, mas com demandas do nosso dia a dia, tá certo? Tô falando agora, de da aula de hoje, na pré-mocidade, que era falar sobre comunicação não violenta. Daí, eu não vou lembrar a referência agora, mas para convidar a parte, né, da visão espírita, em relação à comunicação
tinha sobre uma passagem, né? Sobre Chico, tal, tal, e sobre o espírito Emmanuel, né? E ele fala sobre essa questão do trazer, né? A comunicação é muito importante, trazer sendo cortês, de uma forma cortês. Esse médico vai filtrar realmente essa passagem, né? Essa comunicação, né? Para trazer de forma branda. Então, eu me lembrei agora um pouco, né? Falando aí, eu lembrei um pouco da aula em relação a isso. Exatamente, cara, exatamente. E aí, quando a gente vai aprofundando um pouco mais dentro desse processo mediúnico, Divaldo traz uma informação bem interessante para a gente, quando ele diz que no início do processo de educação da mediunidade, o médium ele faz uso do animismo em cerca de 80% dessas comunicações. Ou seja, o animismo está mais à flor da pele. Tá? Quando esse médium ele já está mais estudado, já está mais consciente das suas capacidades, está mais consciente do que ele pode fazer mediunicamente falando, ele chega a fazer uso desse processo da faculdade mediúnica 95% na comunicação. Mas ainda há aqueles 5% que tem o auxílio do animismo. E aí entra o que você falou, a responsabilidade que aquela pessoa tem através da faculdade mediúnica de trazer a informação de determinado nível, entendeu? Então, a gente chega à conclusão que, gente, o animismo, ele é importante na mesa mediúnica, sim. A gente não pode condenar, como o Gilmar bem trouxe aí no comentário, a gente não pode condenar a prática do animismo. Peraí, está para o microfone. Eu até ia estar um pouco baixo, mas não sabia se era barulho aqui na minha boca e eu estava conseguindo escutar o que era o teu mesmo. Tá. Vê se melhorou hoje. Melhorou? Vão dando um ok aí, tá? Eu ainda escuto o mesmo tom. Você tá escutando bem? Eu estou te ouvindo, mas ainda está um pouquinho baixo. Né? É melhor você aumentar o bocão mesmo. Com você. Tá, vê se melhorou agora. Melhorou? Vai, tá ok. Pode ser a internet bichando. Enfim. Então, vamos lá, né? Então a gente consegue entender a importância do animismo no processo de comunicação, numa mesa mediúnica, tá? O médium ele é responsável pela informação que ele está recebendo e é responsável pela informação que ele está passando. Entendeu? Uhum. Olha, a Pri tá falando aqui, deve estar bem alto, mas eu estou bem baixo. Dá para ouvir, mas a gente tem que aumentar aqui. Ah, então deixa eu pegar outro fone. Muitas emoções nas lives. Começou com a bebê. Eu tenho fé que um dia eu resolvo isso. E agora a bebê está carregando. Ai, meu Deus. E é isso. Todas as lives com o bebê. Sempre tem algum problema na vida, né? Vamos ver aí. Se ele entrar novamente, eu só ele novamente. É assim, eu não sei. Não ouvi. Tem.
E ó, eu não tô nem aparecendo agora, meu Deus do céu. Então, peraí, deixa eu virar, acho que é virar a tela. Deixa eu virar a tela. Pronto, virei a tela. Pronto. Meu Deus do céu. Não, agora É o bem áudio óbvio. e a imagem tá melhor. Super Tá melhor. melhor? Pronto. Tá. Eu botei a minha internet móvel aqui, eu espero que a abençoada segure. Pronto, aí vamos lá, gente. A gente conseguiu entender que o animismo é algo que é muito importante na mesa mediúnica, tá certo? Então, a gente não pode perder de vista esse processo natural do médium, entendeu? Então, o que acontece? No início, vai se haver muita interferência do médium através do animismo. A partir do momento que ele for se educando mediunicamente, isso vai ficando cada vez mais nítido para quem está acompanhando, e isso é uma informação muito importante, tá certo? E vai ficando mais perceptível esse domínio mediúnico do processo de informação que o médium precisa passar, tá? E aí vem um questionamento para a gente. Mas, Weber, como é que a gente vai poder identificar o que é animismo e o que é o processo mediúnico propriamente dito? E aí a gente vai lembrar do que o Livro dos Médiuns traz, lá na parte 2 do capítulo 19, quando ele diz que a gente vai conseguir diferenciar, na verdade Kardec traz essa informação, que a gente vai conseguir diferenciar esse processo de animismo para o processo da mediunidade em si, pela natureza das comunicações. E aí ele diz, né, e aí ele é bem claro, passa para a gente a necessidade da gente estudar. Aí, vai estudar o quê? Além da gente estudar o processo mediúnico em si, como ele se dá, e aí a gente vai estender para as questões das ciências, né, como energeticamente acontece essa influência, a gente vai precisar também estudar comportamento pessoal. E aí eu vou estreitar ainda mais essa informação. Como assim? Existem algumas pessoas aqui na live que eu conheço muito bem. Eu conheço Gilmar, eu conheço Priscila, eu conheço Dani e demais outras pessoas do DIGE e do nosso centro Caminhando para Jesus. Então, eu vou poder, através do comportamento delas, identificar quando está havendo uma interferência dos médiuns e quando está acontecendo realmente uma comunicação mediúnica. E aí, a gente traz uma outra informação super importante de Kardec, quando ele diz que esse processo de estudo se passa também na importância da gente perceber o quanto harmonioso o nosso grupo mediúnico precisa ser. Vejam só, não só se precisa ter um médium que tenha capacidades, a gente precisa ter também uma equipe de dialogadores que tenham conhecimento desses médiuns, que conheçam seus comportamentos, que consiga distinguir essa diferença, que muitas vezes é sutil. Então, como é que eu vou, através de uma pessoa que eu não conheço, não sei do comportamento dela, eu não sei dos vícios de linguagem dela, eu não sei como corporalmente ela se expressa, como é que eu vou conseguir distinguir o que é mediunidade se eu não tenho essa sensibilidade de conseguir captar aquele médium que está se aproximando? Porque eu, por exemplo, não tenho. Então, para poder eu conseguir distinguir Dani de Gilmar, de Priscila e de qualquer outro médium, eu preciso conhecer cada um deles. Eu preciso participar de trabalhos com eles. Eu preciso perceber como é que eles se comportam dentro da mesa mediúnica. Tá bom? Então, uma das maneiras da gente conseguir fazer esse trabalho acontecer da maneira mais garantida possível, né? Quando a gente fala de comunicação mediúnica, é essa busca pela coletividade, de maneira que a gente consiga entender quem são essas pessoas que estão envolvidas, tá certo? E isso só pode acontecer através do estudo. Seja o estudo da obra, seja o estudo comportamental, seja essa maneira como a gente se relaciona, materialmente falando, tá certo?
E aí eu não vou nem entrar nos méritos, nas responsabilidades que os médiums têm diante desse processo mediúnico, tá certo? E aí a gente sabe da importância do médium ser médium 24 horas do dia, né? Dele conseguir chegar para a realização do trabalho consciente de si e das suas capacidades para aquele dia. Não é a pessoa que tem um dia totalmente atribulado e de repente chega lá na mesa, mete a mão na cabeça e acha que a partir dali vai acontecer toda a comunicação mediúnica necessária. Não. Você, enquanto médium energeticamente, vai estar atrapalhando e muito esse processo. E aí pode acontecer muito animismo. E aí, quando a gente estende esse processo dessa relação do animismo com o movimento mediúnico, a gente precisa parar e ter um olhar mais acolhedor. Acolhedor de que maneira, Weber? Todo médium que é médium iniciante vai estar passando por isso. E muitas vezes de maneira inconsciente. Aí é quando entra essa capacidade da gente poder observar essa pessoa, de acompanhar o seu processo de desenvolvimento, ou até mesmo de não desenvolvimento, e conseguir, claro que com toda serenidade e com todo o acolhimento necessário, explicar a essa pessoa o que verdadeiramente ela está enfrentando, né? O que está acontecendo com ela. Tá certo? E aí, Dani, eu acho que já dá para a gente trazer, né, o questionamento que foi feito, né, no Mostade. Foi Isso. em relação ao preconceito, né? Exatamente. Já fizesse a pergunta, já lesse já, e de repente deu uma travada aqui para mim. E falei todinha, mas eu falei bem rápido, né? Não sei. Que foi a pergunta que em relação ao preconceito. A gente tem que existir preconceito em relação ao alimento. Eu achei esse questionamento de Felipe muito pertinente, tá? E agradeço a ele por ter feito esse questionamento. Porque a inquietação dele, como eu falei no início, é minha inquietação também, tá certo? Por que é que nas casas espíritas existe um movimento tão pejorativo desse processo de animismo? E aí eu fiz uma pesquisa rápida, tá? E encontrei que esse processo do animismo já tinha lá as suas ressalvas lá no século XIX. Na verdade, no final do século XIX, lá para meados dos 1880 até 1890 e um pouquinho. Com duas pessoas, tá certo? E aí eu vou passar para vocês aqui o nome dessas pessoas, né? Vocês não liguem porque uma dessas pessoas, o nome é russo e eu não sou russo, né? E nem sei russo. Mas o nome dele é Alexandre Aksakov. Alexandre Aksakov foi um pesquisador que assumiu para ele a responsabilidade de responder a críticas realizadas ao espiritismo, né? Na verdade, na obra dele, né, até se traz como perseguições realizadas pelo alemão, né, filósofo conhecido, não sei se é conhecido até hoje, mas naquela época era renomado, né, Eduard von Hartmann, que assumiu para ele essa briga contra o espiritismo. Então, ele era um anti-espírita, tá certo? Então, Alexandre Aksakov, ele se debruçou numa obra de mais de 700 páginas, falando sobre animismo e espiritismo, comprovando cientificamente o que é que acontece no processo do animismo, tá? Como, psicologicamente falando, a gente pode entender esse movimento dessas pessoas que muitas vezes pode estar passando por um processo de obsessão, tá certo? Então, eu não li a obra,
tá? Até porque é uma obra de 700 páginas, eu acho que leva um certo tempo para poder você ler tudo. Mas é muito interessante a gente já perceber que naquela época já existia esse movimento falando sobre o animismo de uma maneira pejorativa, tentando se valer dela para poder degrinir a imagem do espiritismo. E aí a gente vai entender por quê. Mas vai ver por quê. O animismo não é uma prerrogativa apenas do espiritismo. O espiritismo vem para poder deixar clara a informação do que acontece no processo do animismo. E aí a gente vai ter uma série de outras participações, como André Luiz trazendo o animismo, e aí ele fala, né, do processo do animismo relacionado com a obsessão. E aí essa informação, deixa eu só confirmar para vocês se eu acho que é no mecanismo da mediunidade. Existe um capítulo que ele fala só sobre o animismo. Tá certo? Priscila trouxe até uma contribuição interessante, né? Falando da associação com o charlatanismo. Que pode ser também, Pri. Pode ser também. Pessoas que se utilizavam, né, desse meio para poder ludibriar as pessoas. Isso aconteceu muito. E trouxe muita massa negativa para o movimento espírita, né? Tanto do passado como de agora também. Tá certo? Então, quando a gente fala do animismo, voltando para André Luiz traz um capítulo inteiro falando só sobre animismo e da relação que ele pode ter diretamente com o nosso dia a dia. E aí ele fala de animismo relacionado à obsessão, tá certo? Quando a pessoa ela está sofrendo uma forte influência espiritual que chega chega a uma subjugação, tá certo? Então, o espírito ele faz a pessoa viver acessando constantemente informações de experiências vividas no pretérito, né, no passado. Então, essa pessoa ela entra num ciclo vicioso na qual ela vivencia aquela experiência constantemente, tá bom? Então, ela sim consegue, através do animismo, resgatar essas informações, trazendo à tona, mas não de maneira consciente, e sim pela influência do espírito que está exercida sobre ele, entendeu? Gilmar trouxe um questionamento aqui, está parecendo grato para mim, né? Instagram isso aí. Weber, há quem diga que o melhor caminho para um trabalho seguro é o rodízio, um rodízio de mediadores. Pode ser também, Gil, por que não? Eu acho que a dinâmica do trabalho ela vai se dar muito pelo dia a dia. A gente chegar e dizer que é melhor assim ou é melhor assado é muito difícil, né? É a gente trazer os nossos achismos para as experiências de outros. Agora, claro que a gente não pode perder as bases doutrinárias, né? O que necessário é para poder a gente compreender como é que é esse movimento do animismo. Tá certo? Então, como eu vinha falando, André Luiz ele traz, falando sobre animismo, vários tópicos, né? E esses tópicos, quem puder dar uma lida, tá certo? Vão ver que tá no nosso dia a dia. Ele trata de animismo, relacionando o animismo com a criminalidade, tá? Quando pessoas elas conseguem resgatar aquilo que elas possuem, né, lá dentro do seu inconsciente, né? Quando elas trazem essa expressão do que já viveu no passado para o que ela está fazendo agora, tá certo? Então, falar do animismo é muito mais do que a gente falar só e somente do processo mediúnico, tá certo? A gente pode trazer sim um animismo para o que a gente está vivenciando no nosso dia a dia, tá? Ela me trouxe uma pergunta também. Fala aí, nega. Se o animismo também não pode
Assim, é uma questão de falta de conhecimento do médico. Repete, por favor, que a ligação tá cortando, nega. Se o animismo for por conta da falta de conhecimento, Se o que for por falta de conhecimento do médium, sim, é porque eu não estou entendendo a relação da pergunta. ele perguntou se o animismo, deixa eu ler para Sim, lê. trazer diretamente dele. O animismo também não seria a falta de conhecimento também do médium? Mas com certeza isso se atravessa, Dani. O processo mediúnico, ele se dá diante de uma construção. Lembra daquela informação que eu passei lá no início, quando o Divaldo traz um complemento muito interessante, dizendo que no início do desenvolvimento mediúnico, o médium ele faz uso de 80% de suas comunicações através do animismo. Ou seja, de uma interferência. Não quer dizer que essa interferência seja de maneira consciente ou inconsciente. Isso depende da construção que está sendo feita ali dentro do trabalho. A sensibilidade de quem está acompanhando para poder auxiliar é importante, mas também o médium precisa entender que essa construção é uma construção também individual, e principalmente individual. A partir do momento que ele for se percebendo nessa transformação mediúnica, ele vai conseguindo fazer melhor uso das suas faculdades. Entendeu? Não sei se ficou claro, tá, Erasmo? Qualquer coisa, é só repetir aí que tamo junto. Só para deixar mais... Oi. Não, Só para deixar mais direcionado o que eu falei agora em relação a André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, lá no capítulo 23, tá certo? São vários tópicos falando sobre mediunidade e animismo, semelhança das criaturas, obsessão e animismo, desobsessão e animismo. Então, a partir do momento que a pessoa ela entra num processo de desobsessão, ela começa a voltar a ter uma clareza maior da realidade. Ela começa a ter uma consciência maior do que ela está fazendo. Tá certo? E quando a gente chega nesse processo de consciência, a gente já entra no tópico seguinte, que seria intuição. Quando se fala que a intuição é o acesso de uma informação já existida, né, já existente, de uma experiência vivenciada anteriormente, mas esse acesso de uma maneira mais consciente. E aí eu vou dar um exemplo. Estamos indo ao trabalho, tá certo? É de manhã cedo, né, para aqueles que dirigem, pega aquele trânsito maravilhoso, e aí em determinado caminho você faz, pô, não vou por ali não. Eu vou pegar esse caminho alternativo aqui. Aí eu vos pergunto, será que a gente iria conseguir pegar um caminho alternativo se a gente desconhecesse esse caminho alternativo? Me diz aí, Dani. Tu sai entrando nos buracos aí sem conhecer? não. A intuição seria mais ou menos isso. Seria a gente conseguir acessar essa informação para uma tomada de decisão de maneira mais rápida, mas conscientemente do que está fazendo, tá certo? E aí é quando entra a sutilidade das coisas, né? Weber, como é que eu vou saber se a intuição que está vindo é algo meu ou do meu protetor? Ou do meu guia? Do meu orientador? Aí isso é uma pergunta que deixa a gente bastante curioso, né? Mas que reforça a sutileza que eu falei, gente. É tão sutil, que é difícil para a gente distinguir. Na verdade, a gente pode falar de uma relação que está acontecendo de maneira online. Eu estou vivenciando e estou recebendo aquele tic-tac, ó. Só que para esse tic-tac acontecer, eu já preciso ter essa experiência previamente registrada em mim. Tá certo? Então, quando a gente pega a intuição e quando pega o animismo,
a gente pega uma das principais diferenças é a gente poder ter a consciência do que a gente está conseguindo acessar, tá certo? Então, no processo do animismo, muitas vezes você traz uma impressão de uma experiência vivenciada lá no passado, tá? E que muitas vezes só vai conseguir se ter clareza disso através de uma regressão, através de uma terapia. E aí eu me lembro muito da obra Nossos Filhos São Espíritos, quando a pesquisadora Ellen Van Bach, ela traz as experiências vivenciadas pelas pessoas que ocasionaram em traumas. E que isso estava fazendo com que elas se relacionassem, né, no meio em que estavam, apresentando várias problemáticas. Será que não seria o processo de animismo resgatando essa experiência lá do passado, mas de maneira inconsciente? Porque você faz, eu não sei por que eu sou desse jeito. Eu só sei que é um negócio forte que vem de dentro para fora. A gente não se depara muitas vezes com isso, Dani? Sim, eu ia trazer uma situação que aconteceu, não só uma vez, mas tipo de ser até gritante, assim, a questão da intuição mesmo, de não, sei lá, de mudar o caminho, alguma coisa, e eu relutar contra, porque achar que é só besteira e de fato aconteceu algo que não era inesperado. Se eu fosse ouvir a intuição, realmente não tinha acontecido. Então, várias vezes assim já aconteceu. Quem tem isso muito forte aqui é a Sayonara, velho. Tu não tem noção, não. Ela traz isso e acontece constantemente. E ela está vendo, eu tenho que ouvir mais a minha intuição. Eu tenho que ouvir mais a minha intuição. Então, é importante também a gente dar ênfase, Dani. Quando a gente está falando de intuição, a gente está falando de faixa vibratória. Para essa intuição acontecer da maneira que a gente sempre quer, a gente precisa estar vibrando em faixas que permitam que esses bons espíritos usem desse movimento, tá certo? Porque do mesmo jeito que a gente tem as intuições que nos ajudam, né, a uma tomada de decisão mais rápido e que nos beneficia, né, a gente também vai ter aquela intuiçãozinha, ó, aquele tic-tac que vai dizer: bebe mais um pouquinho, só um golinhozinho assim, ó. E aí a gente resgata aquela sensação maravilhosa, né? Para quem bebe, né? Não estou dizendo que eu acho que tem essa sensação maravilhosa, né? Então, a gente precisa estar naquele velho orar e vigiar para que a gente consiga perceber esses estalos, né? Esses tic-tacs vindos da espiritualidade com o intuito de nos ajudar. Então, se a gente vibra diferente, as intuições vão vir também diferentes e que não vão ser tão legais para a gente, tá certo? Priscila até trouxe aqui, ó, que ela sempre tem, né, esses estalos, sempre faz diferente, sempre se dá mal. Priscila, pronto, então vocês precisam ser estudadas, porque vocês estão insistindo numa coisa que vocês sabem que existe uma probabilidade imensa de dar errado. Então, a intuição e o animismo é uma constante na vida da gente, tá certo? Somos seres carregados de várias impressões, principalmente de impressões das experiências vivenciadas no passado, entendeu? Então, a partir do momento que a gente acessa elas de maneira não consciente, a gente pode trazer à tona essas impressões, e essas impressões elas podem atrapalhar a gente no nosso dia a dia. Tá certo? A Pri trouxe uma pergunta. Mas a intuição é sempre uma interferência de outro espírito? Pode ser um lembrete do inconsciente? Pronto, então, Pri. Era o que eu estava falando antes. Uhum. É muito sutil. Tá certo? É uma relação de troca. A gente não pode atribuir 100% à espiritualidade e nem pode atribuir 100% a gente.
A gente não pode enquadrar, né? Principalmente porque tem muita gente que gosta de ser bastante vaidoso, né? Então, veio aquela iluminação maravilhosa, aí o cara faz. Deixa eu tirar o fone daqui, viu? Isso é meu. Sim. Não existe intuição aqui, não. Mérito meu. Não se tira o mérito da pessoa porque ela obtém o conhecimento. Tá certo? Mas o que eu tô querendo trazer aqui é que é uma relação de troca. Tá bom? Eu vivencio a experiência, isso fica registrado lá no meu subconsciente. Quando houver a necessidade, eu vou acessá-lo. Isso acontece a todo momento, seja através de uma intuição, seja através de uma lembrança, por exemplo, de uma experiência vivenciada no momento do sono. A gente não consegue lembrar, mas está registrado no nosso subconsciente. A partir do momento que houver a necessidade da gente acessar, a gente vai acessar, tá certo? E aí esse acesso, ele pode se dar apenas por nós ou pelo auxílio da espiritualidade. Agora, eu dizer a você que é só uma coisa ou é só outra, eu não me atrevo. Tá certo? Eu não me atrevo. Acho que vivenciamos uma relação de troca constante. Lembra lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta da interferência dos espíritos no mundo corpóreo? E o que é que o espírito de verdade diz? Que a interferência acontece bem mais do que a gente imagina. Então, vamos considerar, sim, a nossa parcela de participação no que acontece de bom e também de não tão bom, mas também não vamos desconsiderar que nós estamos sendo assistidos a todo momento e que a gente, para ter essa assistência do jeito que a gente sempre quer, a gente precisa se preparar para ela. Tá certo? Como eu tinha dito antes, eu decidi... Priscila trouxe uma outra contribuição, né? Ela trouxe que isso é a misericórdia divina que mesmo com o véu do esquecimento nos permite ter esses lampejos de sabedoria. Exatamente, Priscila. Quando nós somos pessoas extremamente comprometidas com o progresso, não só da gente, mas de todos aqueles que estão ao nosso redor, a gente consegue ter acesso a essas informações, mesmo que de maneira muito rápida. É aquele velho lembretezinho, Weber, tu não tá num caminho muito legal, não. Será que tu não precisa parar para reanalisar esse caminho que tu quer seguir? Mais uma vez, estamos recebendo assistência a todo momento. Tá certo? Na extensão da outra palavra que eu disse que iria trazer para vocês, inclusive essa palavra, ela já foi bastante falada aqui em outras lives da gente, mas eu achei interessante trazer novamente, porque percebi que houve um burburinho aí de dúvida, né? Que é quando a gente traz a inspiração, tá? Eu cheguei a ouvir que se não seria a mesma coisa, inspiração e intuição. Não, quando a gente fala de inspiração, a gente está falando de uma faculdade mediúnica, tá certo? E essa faculdade mediúnica, ela traz pela interferência de um outro espírito. Tá bom? Quando a gente está falando de intuição, a gente está falando de auxílios dados pela espiritualidade quando a gente dá a oportunidade, tá bom? E isso não necessariamente vai acontecer apenas com o médium. Dani é médium e tantas outras pessoas aí são médiums também. E eu não sou, mas eu também recebo várias intuições. Como é que é isso? Então, se a gente tem como diferenciar, e a gente tem como diferenciar, a intuição, ela é inerente a qualquer ser. E a inspiração, a gente está restringindo a uma faculdade mediúnica. Tá certo? Então, não vamos confundir. Intuição está para toda pessoa, da mesma maneira que o animismo.
Mas a inspiração, ela é uma particularidade que se estende para aqueles que possuem a faculdade mediúnica mais intensa. Tá certo? Não sei se me fiz ser claro. E aí, se não fui, por favor, avisem. E aí, pessoal? Eu consegui entender. Consegui As pessoas ser... conseguiram. As pessoas sumiram. Desmaiaram. Oi? As pessoas desmaiaram. Foi muita Aí também, né? explicação, hein? Com tanto cai e volta, né, Dani? Bom, já que o pessoal não tem dúvida, vamos prosseguir, Quem né? fala consente, né? Então, vamos embora. Exatamente. Vamos dar continuidade. E aí, eu vou trazer para vocês algumas experiências que eu pude ter numa mesa mediúnica, tá certo? E só reforça o quanto a gente precisa estudar, né, previamente, não só estudar conteúdo, mas também estudar grupo, tá certo? Existem algumas características que faz a gente perceber que a pessoa traz aquele quê de animismo um pouco mais acentuado, né? Tá certo? Como eu tinha falado anteriormente, a gente, através do Livro dos Médiuns, quando Kardec traz que é através da natureza das informações que a gente vai conseguir perceber que é o quê, né? Gente, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que só recebiam não, que receberam, termo então, né? Só passavam comunicação de espírito evoluído. Eu acho que era uma vontade imensa de só acontecer dessa maneira. Aí, mas, Weber, essa pessoa não poderia receber? Poderia sim, mas não se encaixava a gente numa sala de desenvolvimento mediúnico, onde a pessoa está nos primeiros passos de entendimento das suas capacidades mediúnicas, fica muito difícil, até pela faixa vibratória dessa pessoa, ela está ali recebendo apenas informações e comunicações de espíritos evoluídos. Era só espírito chegando para poder nos dar a mensagem de consolo. E aí eu comecei a parar para observar, eu disse, meu Deus do céu, a pessoa chega médico, só chega jurista, os soberanamente justos e bons, trazendo mensagens de consolo para a gente. E aí eu comecei a perceber nos padrões de gesticulação corporal, tá certo? E no padrão da linguagem. Era praticamente o mesmo. Então, eu também estava no processo de início, mas como aquilo me chamou a atenção, eu fui num dirigente de sala e perguntei se era comum a gente estar num processo de desenvolvimento mediúnico e acontecer as comunicações daquela maneira, né? E aí eu fui orientado, falando acerca do animismo, do quanto aquilo ali era comum, mas que não deveria ser uma prática para todos sempre. Que aquilo ali era uma prática que deveria acontecer, mas de maneira momentânea, né? E não só essa experiência, mas tantas outras, né?
E uma das coisas que acontece muito dentro desse processo de desenvolvimento mediúnico, né, dentro desse trabalho, são as intuições. Quantas e quantas vezes a gente começa a acessar uma informação, né, a trazer uma condução que você faz, nossa, de onde é que saiu isso, né? Primeiro, a gente está numa esfera, vibrando numa esfera que permitiu que esse estalo acontecesse. Segundo, aquela informação está guardada na gente de alguma maneira. Em algum momento a gente acessou ela. Lembra daquela experiência de Divaldo, que Divaldo quando traz, que começou a dar palestras e tal, e aí o ego deu aquela inflada e ele chegou lá na frente da tribuna, né, falou, foi maravilhoso, e aí as pessoas elogiaram muito ele foi convidado para uma outra palestra, só que aí nessa palestra ele decidiu, né, que a necessidade de estudar, né, eu já sou tampa de conhecimento doutrinário, então eu vou chegar lá na frente e vou falar tudo. E aí ele chega lá e o que é que acontece? Trava. E aí, para o negócio não ficar tão feio, ele recebe ajuda. Mas ele recebe ajuda e depois recebe a puxada de orelha de Joana de Ângeles, né? Quando diz a ele que ele precisa estudar sempre. Que a informação, que o lampejo, ele só pode acontecer se esse registro já existir previamente na pessoa. Então, no movimento de relação mediúnica, a gente consegue determinar, seguir determinados caminhos, porque aquilo ali já está previamente registrado na gente. Tá certo? E aí, Priscila trazendo, né, que já viu casos de espíritos mistificadores serem descobertos pela intuição de um doutrinador. De que o espírito não era quem dizia ser. Exatamente, Priscila. Mas por que que isso aconteceu? Muito possivelmente porque aquele dialogador ele estava preparado para chegar àquela percepção da miúcia, né? Então, é uma relação. É uma relação. Para poder eu auxiliar beneficamente, eu preciso me preparar. Não só eu como dialogador, mas a pessoa enquanto médium também. E enquanto mais eu estreitar essa relação, mais eu vou poder ter profundidade de quem é essa pessoa. E tendo profundidade de quem é essa pessoa, eu vou poder comparar o comportamento dela sem a atuação e com a atuação. Entendeu? Então, não dá para poder trabalhar uma coisa sem considerar outra. É uma relação de troca constante. Tá certo? Eu estava até falando aqui, chega a me ter um insight assim, sobre mim, né? Essa relação com a mediunidade. E que, por muitas vezes, assim, eu não consigo considerar, ainda por não estar trabalhando. Então, eu já brinquei algumas vezes com vocês, né, falando que deve ser esquizofrenia, alguma coisa desse tipo aqui, eu não consigo aceitar ela por muitas vezes, então, porque ainda não trabalho ela. E daí, quando eu me coloco, quando eu vou realmente refletir sobre essa questão de ser médium e tal, eu vejo que muitas das coisas que falou, né, já aconteceram comigo, e desde pequena, assim mesmo, desde criança e tal. E até as questões das intuições, muito forte, como eu já coloquei aqui, e das inspirações mesmo, né? Mas eu ainda fico firmando que quando eu trabalhar, pode ser que seja mais palpável aos meus olhos, mas eu ainda não consigo ter essa relação assim, de acreditar em mim mesmo enquanto médium, realmente, só por não estar trabalhando isso, mas eu já tive várias coisas que já demonstraram assim, essa relação com essa faculdade, né? Mas enfim. Ele trouxe esse start, né? Uhum. De fato, essa percepção, Dani, ela se dá muito pela maneira como você vai se relacionando com a sua mediunidade, né? Entendeu? Então, esse processo de negação é até algo muito presente, né? Em muitas pessoas que estão nesse movimento de início, de se perceber, de olhar para si. E aí, esse movimento de se perceber, de olhar para si, ele traz muitos questionamentos, né? Pô, será que não é uma coisa da minha cabeça?
Será que eu não estou pirando? Por vezes. Entendeu? Veja quantas e quantas pessoas, através da mediunidade ou através do animismo, estão dentro dos manicômios. Simplesmente pelo fato de não ter o olhar mais sensível para aquela necessidade. Gente, eu não estou dizendo que não exista uma patologia, tá certo? Só que para poder a gente chegar a determinada definição, para a gente que estuda a doutrina espírita, a gente sabe que a gente não pode só partir pelo olhar do psiquiatra, a gente não pode partir só para o olhar da casa espírita, tá certo? São um conjunto de fatores que vai trazer para a gente um direcionamento, tá certo? Tem irmão que tem sim um diagnóstico patológico e que precisa de acompanhamento através de medicamento. Ponto. A gente não pode desconsiderar isso. E a própria espiritualidade nos orientam que da mesma maneira que a gente busca essa harmonia espiritual, a gente precisa buscar essa harmonia orgânica também, essa harmonia material. Até porque a gente está aqui para vivenciar isso. Se é para a gente viver nesse negacionismo material, não faria sentido a gente estar aqui encarnado. Pois é. Na verdade, é porque às vezes tem muitas pessoas que gostam de viver nesse mar de flores da espiritualidade. Não, meu Deus do céu, porque que ordem espiritual tão somente e tal. Não. Não. E eu fico até feliz quando eu vejo que a ciência, né, através tanto da psicologia como através da psiquiatria, vem se aprofundando a cada vez mais, né, do espiritismo, se usando do espiritismo. A gente tem, eu não vou lembrar o nome dele, mas a gente tem um psiquiatra aqui em Pernambuco que é muito conhecido, faz várias palestras, né? Inclusive lançou um livro, né, há pouco tempo falando sobre a psiquiatria e o espiritismo. Vejam como isso é rico para trazer para a gente informações que vão ajudar nesse processo de identificação dessas experiências diversas. De pessoas que possuem esse acometimento, tanto de ordem orgânica como de ordem espiritual, ou as duas ao mesmo tempo. Porque as pessoas que possuem uma dificuldade, que possuem um acometimento material, né, um acometimento orgânico, elas abrem brecha para a influenciação de espíritos diversos, tá certo? Então, é um efeito dominó. A partir do momento que eu derrubo uma peça, vai desencadeando vários e vários outros acontecimentos. Então, pela fé do Cristo, vamos tentar fazer o possível, gente, para poder a gente desmistificar essa ideia pré-concebida desde a época do século XIX, de que o animismo é uma prática condenável e que precisa ser condenada dentro de uma casa espírita. Não, muito pelo contrário. O animismo é um processo do qual a gente precisa se aprofundar cada vez mais e acolher as pessoas que estão dentro desse movimento. Tá certo? Então, a inquietação que eu tive... Gente, eu estou fazendo isso porque Sayonara veio me dizer aqui, né, a minha assistente técnica, que o som dos periféricos aqui, né, de tudo que está ao meu entorno, tá? Gente, periférico não é no sentido pejorativo, não. Periférico é tudo que está ao meu entorno, tá certo? Senão vão dizer que essa live é a live do preconceito, né? Porque eu chamei tudo de nega e, pelo amor de Deus, né? Então, a gente precisa, né? E essa inquietação que tanto o Felipe trouxe e eu trouxe é justamente por esse olhar tão negativo que a gente tem dentro das casas espíritas em relação ao processo de animismo das pessoas.
entendam como algo natural. Não pode ser uma prática que a pessoa escolha para toda a sua experiência mediúnica. Quando eu falo escolha, é negligenciar o seu desenvolvimento mediúnico, tá certo? Aí já constitui um erro do médium na maneira de conduzir toda a sua desenvoltura, tá? Mas a gente não pode desconsiderar que o animismo, ele se dá não só dentro da casa espírita, mas em todas as nossas experiências do dia a dia, tá certo? E é um reforço que eu faço. Sejamos mais acolhedores em relação às pessoas. E aí eu falo isso porque eu estou falando para mim, primeiramente, tá certo? Eu, no passado, já condenei o animismo. Mas sabe por que eu condenei? Por falta de conhecimento. Então, antes da gente se posicionar e trazer para dentro do movimento espírita os nossos achismos, a gente precisa fazer o que Kardec tanto nos orientou. Se debruçar, estudar, se apropriar, questionar quando for necessário. Na verdade, ele pede para a gente questionar sempre, né? Porque só através do questionamento a gente vai conseguir fortalecer o conhecimento. Beleza? Gente, se tiver dúvidas, por favor, façam. Eu sei que eu falei muito, tá certo? Mas o que eu falei é super importante e necessário para dentro do nosso movimento espírita, que vem passando por momentos tão atribulados, né? A gente tem aí esse embate entre gerações, trazendo práticas que distorcem um pouco da prática doutrinária, né? Dos estudos. Trazendo que não é fácil para o médium, né? Principalmente iniciante, lidar com isso. É algo que requer tempo e estudo. Exatamente, Priscila. A gente não pode passar por cima de um processo. Isso só mostra o quanto a gente é ansioso, né? Então, a gente já quer começar entendendo tudo, sabendo de tudo, só trazendo comunicação do guia, do mentor. E aí, quando a pessoa entende realmente a realidade, a pessoa entende que uma das nossas funções aqui é acolher como um verdadeiro trabalhador da Seara do Cristo, né? E aí eu vos pergunto, o Cristo acolheu a quem? O Cristo acolheu a quem? Acolheu aquela pessoa que estava no mar de rosas. Gente, quem está no mar de rosas não precisa de acolhimento, não. A gente tem que deixar a preguicinha de lado e acolher realmente quem está precisando de ajuda. Do mesmo jeito que a gente recebe altos auxílios. Ou vocês acham que quem está ajudando a gente está ajudando a quem? A espíritos evoluídos, somos todos sofredores. Uns mais, outros menos. Mas todos nós